Olá, seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Nesta edição falaremos sobre o convênio que foi assinado entre o CRA-RJ e a Faculdade Paraíso, mais uma ação do Conselho Fluminense em prol do ensino da administração e áreas conexas no estado do Rio de Janeiro. E para conversar conosco, recebemos o professor e administrador Paulo César Teixeira. Ele é reitor da Faculdade Paraíso no Brasil. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde. Paulo, qual a importância, então, desse convênio junto ao CRA-RJ para a faculdade? É muito importante. Em primeiro lugar, pelo tipo de convênio, né? É um convênio diferenciado, onde o CRA do Rio de Janeiro vai prestar vários serviços, tanto a nível acadêmico quanto a nível profissional, propiciando para os estudantes, especificamente, dos cursos de administração e de tecnologia, porque nós temos 3 cursos de tecnólogo, turismo e sistema de informação, um acesso a informações extremamente importantes para o aprendizado e desenvolvimento deles, mas também para os professores, né, que geralmente quando se faz um convênio desse, fica mais um convênio numa linha de prestação de serviço. Esse não, ele é bem diferenciado, porque ele com certeza vai contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional dos professores e dos estudantes. Paulo, a Faculdade Paraíso faz parte do Grupo Lusófona, que tem diversas unidades espalhadas pelo mundo, principalmente nos países de língua portuguesa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os objetivos e os projetos do Grupo Lusófona aqui no Brasil e também no âmbito internacional. O Grupo Lusófono, na realidade, a Universidade Lusófona em Portugal é a maior universidade de ensino superior privada de Portugal. Ela está presente em Lisboa e no Porto. Além disso, além de ter ensino superior, também tem vários colégios de ensino básico, educação fundamental e ensino médio. E desde 2004, o Grupo Lusófona se interessou, adquiriu, né, um complexo de ensino superior em São Gonçalo, né, que é não somente o ensino superior, também o Colégio Faculdade Paraíso. Depois adquiriu também uma outra unidade em Salvador, Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, e está se consolidando agora, exatamente agora, nesse ano, em novembro, final de novembro, a matriz estará se instalando aqui no Rio de Janeiro, ali no empreendimento Alpha Corporate, ali em São Cristóvão, porque a intenção do Grupo Lusófono é fazer do Brasil, né, o seu grande centro de educação lusófona da língua portuguesa, inclusive para a África. O Grupo Lusófono na África, ele está presente em todos os países de língua portuguesa, todos. Mas, estrategicamente, destinou a administração do Brasil à Universidade Lusófona de Cabo Verde e à Universidade Lusófona da Guiné-Bissau, que está diretamente subordinado a essa matriz. É uma estratégia empresarial, né, de fusão da língua portuguesa, até porque tanto na África e Portugal, a marca lá é a universidade. No Brasil, né, pelas características da legislação brasileira, esse vai ser o nosso caminho. Então, nós estamos criando essas unidades que em algum momento vão ficar unificadas agora com a sua matriz, e também estamos começando a iniciar entendimentos, né, inclusive com o Consulado de Portugal, e não somente Consulado de Portugal, com empresários portugueses que tem uma colônia muito grande aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos entrar no ensino básico, produzindo vários trabalhos e criando uma escola, ou se associando com uma outra, ou de fato construindo, que a gente quer realmente colocar uma escola top com base na língua portuguesa. Tipo escola britânica, escola americana,
é por aí. E isso provavelmente vai acontecer já em 2018. Paulo, com a sua experiência, como você diferenciaria, por exemplo, o ensino básico superior aqui no Brasil com relação aos outros países? Há uma discrepância muito grande? O Brasil realmente está atrasado em relação a esse tipo de ensino? Ou você já observa de uma outra maneira, de uma forma esperançosa com relação a esse ensino aqui no Brasil? Eu não diria atrasado. Está muito burocratizado, né? Quando a gente compara a educação superior brasileira e também a educação básica brasileira, a regulamentação faz com que, na maioria das vezes, os gestores da instituição sejam muito mais deslocados para coisas burocráticas do que realmente uma preocupação com o ensino que acontece na sala de aula. Então, esse é um ponto. Comparando, por exemplo, com Portugal, né, você tem uma ideia, um jovem que entra em qualquer instituição de ensino superior portuguesa, ele naturalmente ele tem um degrau natural, sem barreira, que ele termina a sua graduação, vai para a sua pós-graduação a nível de mestrado, naturalmente, sem nenhum empecilho, e vai a uma pós-graduação a nível de doutorado sem empecilho, com uma escada. Aqui, o Brasil é extremamente carente em pesquisa, extremamente carente em mestres, hiper carentes em doutores, e a legislação é tão pesada, é tão burocrática, é tão elitista, que a gente não consegue formar doutores e mestres como eles formam. Então, o problema do Brasil, na minha opinião, é exatamente isso. A gente tinha que desregulamentar fortemente a educação superior e a básica também, para que a questão do financiamento, o Brasil não tem um problema de verba para a educação. O Brasil tem um problema que a verba da educação ela se perde na burocracia, né? O que chega na sala de aula talvez não chegue a 20% do total que é disponibilizado. Tomando como base, né, os educadores portugueses, quando vêm para cá, para eles entenderem o mecanismo, como funciona a escola, principalmente o nível superior, que é altamente regulamentado, eles têm uma dificuldade muito grande, né? Aqui, um jovem nosso, nós estamos carentes de formação até na graduação, aí sim estamos em posição inferior a países da América do Sul, né? E não estamos falando de Europa, nem Ásia, nem de América do Norte. E quando eles olham o tamanho da burocracia existente, naturalmente eles veem da grande dificuldade. É muita burocracia. Eu, por exemplo, estou à frente de um grupo agora internacional, um reitor internacional. Eu até estranho quando eu estou em outros países, como as coisas fluem naturalmente. Aqui, não, a fiscalização é intensa, a cada 3 anos você recebe, né, avaliadores, indicador de lá, indicador de cá. Eu acredito, inclusive, que se fizer um estudo da legislação educacional brasileira, nós vamos descobrir muitas superposições, né? Porque é tanta coisa, se você me perguntar, eu falei assim, eu me considero um leigo, porque de repente surge algo e você não consegue avançar. Na minha opinião, é o maior problema da educação brasileira, né? Nós não teríamos nenhum tipo de atraso com relação à formação. Nossos jovens são tão capazes e inteligentes quanto os europeus, asiáticos, norte-americanos. Mas a nossa burocratização joga contra a gente, né? O Brasil teria que passar por uma desregulamentação da educação, deixar a educação mais nas mãos dos educadores, não nas mãos de políticos, né? E aqui é uma crítica não ideológica. Eu acho que a educação tem que ser de educador, para que realmente a educação flua. É isso que, na minha opinião, está fazendo com que a gente se coloque numa posição de atraso em relação ao restante do mundo. Mas você vê, ontem mesmo eu estava vendo um programa na televisão falando aqui de uma das ilhas que nós temos,
de autoconhecimento, que é, né, o Instituto Nacional de Matemática Aplicada, e que o Brasil, em termos de matemáticos, está numa situação extremamente igualitária e até, em alguns momentos, acima do restante do mundo. Aí, quando você vai olhar, por quê? Porque é uma ilha que está livre desse, né, desse mesmo grande... com as dificuldades, a gente ainda consegue algumas áreas com destaque, né? Com muitas, e temos algumas, mas elas praticamente isoladas, são isoladas e herméticas, se fecham, né, e vão pelos seus caminhos próprios. Essa é uma das bandeiras que eu gostaria que o CRA também levasse adiante, né, o ensino da administração. E como a administração é macro, o curso que tem a maior procura, com certeza ele vai fazer, isso vai influenciar os demais. Mas é isso aí, pelo menos é a maneira de pensar. É muita coisa. Talvez exista, para você ter uma ideia, na minha opinião, milhares de normas, regras, portarias, leis. É um negócio assim impensável. Eu não consigo, se eu sempre perguntar como é que está a sua sala de aula, eu vou ter uma dificuldade enorme, porque eu sou mais levado a ficar olhando essa regulamentação a todo momento do que está acompanhando o que está acontecendo na sala de aula. Teríamos até que fazer uma outra entrevista só para falar sobre as burocracias dentro do ensino. Não, isso aí, eu gostaria até que tivesse outras pessoas aqui, que a gente tivesse mais dados, mas eu não vou nas centenas, não. São milhares de regulamentos sobre a forma de portaria, como disse, norma, despachos, portaria que tem um peso maior do que a lei que... Enfim, e aí se confunde e você perde eficiência, né? Perde produtividade, perde efetividade, e embora o arcabouço de indicadores de qualidade sejam interessantes, mas como a burocracia é muito intensa, ao invés de contribuir para a melhoria do ensino superior, na minha opinião, eles estão impedindo que o ensino superior melhore. E também estendo isso para o ensino médio. Nós estamos tendo exemplo agora do Enem, né? Que saiu agora, já estão os educadores fazendo críticas que o Brasil está voltando ao momento do vestibular. O mundo inteiro já abandonou essa questão do vestibular. O acesso ao jovem a uma universidade ele tem que ser natural. E nós estamos voltando a um modelo de 30, 40 anos atrás, pelo menos. É o que está aí constando. Regulamentação. Paulo, voltando um pouquinho para a questão do convênio, um dos grandes beneficiados serão os cursos de tecnologia. Sim. Como vocês observam essa parceria voltada especificamente para esses cursos? Como vocês analisam o crescimento destes cursos aqui no Brasil? Sensacional. Eu, inclusive, fiquei surpreso quando nós iniciamos, naturalmente, pelo curso de administração, né? E já sabia que os tecnólogos de gestão estão sendo, né, registrados nos respectivos conselhos regionais de administração. Mas, realmente, a elaboração de um convênio que dê atenção especificamente para o tecnólogo, o CRA-RJ está de parabéns, que é um diferencial. Porque o tecnólogo, agora, né, o mercado de trabalho está entendendo melhor essa posição do tecnólogo. Ele, por um momento, se confundiu muito com o técnico, né? Várias barreiras foram colocadas, inclusive a nível de concurso público, de não poder, etc., etc. Mas agora o tecnólogo está efetivamente tomando seu lugar, sem necessariamente competir com o administrador bacharelado. Porque como o tecnólogo ele tem um foco, ele é bem específico, o que ele está propiciando é que os jovens, né, e isso já está começando a acontecer naturalmente, se direcione primeiro para esses cursos de uma duração menor, mas que são cursos de graduação, ou seja, graduação da grau, né, que era uma coisa que não era compreendida. Isso é importante destacar, que de fato é um curso que dá grau. Dá grau, ele cola grau. De ensino superior. Ensino superior, ele cola grau. Ele tem o grau
idêntica do bacharelado, ao bacharel. Só que ele, num curto espaço de tempo, 2 anos e meio, ele já tem uma formação específica, pode buscar um posicionamento no mercado de trabalho, né? E esse posicionamento vai dar condições a ele, se ele quiser, né, complementar com um bacharelado e daí por diante. Porque hoje nem precisa mais, ele já pode ir direto para uma pós-graduação. Então, para os tecnólogos, nós temos, em Salvador não temos, em São Gonçalo nós temos tecnólogo de gestão de qualidade, diga-se de passagem, pelo menos até o semestre passado, era o único do Rio de Janeiro. Temos tecnólogo de gestão financeira, temos tecnólogo em logística. Esses 3 tecnólogos, logística principalmente, é uma área que está em muita ascensão. Qualidade também, gestão financeira também. Então, o convênio abraçar os tecnólogos, para mim, foi um grande diferencial. Isso está sendo muito difundido lá na faculdade, porque isso, inclusive, vai fazer com que aumente, né, a procura por esse tipo de curso, sem necessariamente afetar o bacharel, que era o grande receio que se tinha. Não, o tecnólogo vai acabar tomando lugar. Não, são formações diferentes, né, que, na realidade, são complementares. Normalmente, a maioria das faculdades, ele faz o tecnólogo em 2 anos e meio e depois, em 1 ano e meio, complementa o bacharelado. Ele pode ter uma dupla formação, mas aí, voltando lá àquela nossa conversa inicial, isso já ocorre lá no restante do mundo há mais de meio século. Então, nós estamos chegando nisso aqui agora. Quer dizer, e se criou, né, um vício no mercado muito grande, porque os pais sempre queriam que o filho tivesse uma educação superior. Faz isso, faz aquilo, sem enxergar que existe no mercado de trabalho algo muito importante que é exatamente para esse tipo de profissional, que é o que está ali, digamos assim, metendo a mão na massa, né? Não é aquele que vai ter a filosofia nem nada. Então, o convênio é excepcional. É um convênio, inclusive, até que eu já coloquei aqui, que nós vamos ter que arrumar um mecanismo aqui dentro, não sabemos qual, mas vamos chegar nele, que de alguma maneira ainda seria muito interessante estender para as nossas unidades na África. Porque, falando de Cabo Verde ainda é uma nação que está dentro da África num relativo desenvolvimento. Mas Guiné-Bissau não tem nada, absolutamente nada. Se a gente propiciar aos estudantes lá somente o acesso à biblioteca virtual, né, a biblioteca do CRA, você não imagina o impacto disso num país como esse. Nas nações africanas, que boa parte ainda está iniciando o seu processo de solidificação, né? Ainda está em início de democratização. Você não tem a dúvida. Olha só, é até interessante, nós estamos aqui conversando naturalmente sobre isso, mas um convênio como esse é até uma política pública para a Guiné-Bissau, né? Pelo papel que ele pode desempenhar para aquela instituição. A nossa unidade lá, que tem 4.500 alunos, você tem uma ideia, se você olhar a biblioteca, você vai falar assim, poxa, né, é um negócio assim impressionante, pela carência do país, pela total impossibilidade no momento deles terem isso. Então, estender isso para pelo menos 1, 2 ou mais unidades africanas, eu acho que seria um negócio muito interessante. Eu lancei essa ideia aqui e a gente vai buscá-la. Estaremos torcendo. Vai dar um impacto. Como eu disse, porque o convênio ele tem um lado do aluno e tem um lado do professor, né? E o professor é a base de tudo no ensino. Quando você faz um convênio só para prestar serviço, que o aluno vem, tem direitos, mas não sei o quê, tudo bem. Mas como, né, agora mesmo estamos indicando um professor para concorrer aí do curso de administração, isso vai
tomando uma forma legal e a repercussão foi muito grande. Eu posso dizer que aquelas 6 placas que nós ganhamos, nós colocamos na principal salão lá da faculdade e o impacto foi muito positivo. Até porque São Gonçalo, todos nós conhecemos, né? É uma região que também precisa de uma assistência educacional muito forte. E levar esse convênio para lá foi fantástico. Com certeza. Ir além e fazer o bem é sempre importante, né, Paulo? Sempre, sempre. Paulo, para que possamos encerrar, que dicas você daria para os profissionais e para os estudantes para que eles possam obter um destaque aí no mercado de trabalho, seja na administração ou seja nas áreas conexas à ciência da administração? Dicas, né? Isso é minha netinha que impede. Eu vou me dar dicas, né? Dicas são sempre coisas que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque dependendo como você vai usá-la, né? É perigoso. Mas o que eu posso fazer para você é o seguinte, não fugindo do assunto, ficando entre meia dica e uma coisa mais contextualizada, hoje, na minha opinião, o mercado de trabalho ele está completamente diferente do que era o mercado de trabalho, por exemplo, na minha geração. Não na geração de vocês, talvez um pouquinho. Mas o mercado de trabalho hoje, ele está introduzindo uma variável nova que chama-se gestão comportamental, né, que agora está sendo inserida nos cursos de administração, que inclusive estão sendo pioneiros nisso. E por que a gestão comportamental é importante para eu dar a minha dica final? Porque era algo que no século passado não era levado em consideração. Então você entra numa universidade brasileira, geralmente um curso de administração ou outro dessa mesma linha, tem entre 45 a 50 disciplinas que você vai estudar durante 4 ou 5 anos, todas fragmentadas, e todas elas muito voltadas para o conhecimento científico, o conhecimento científico, o conhecimento científico. Acontece que com o século XXI, com o avanço da tecnologia, né, principalmente a tecnologia digital, né, que está aqui nos cercando, toda essa parte de conhecimento técnico está sendo muito rapidamente sendo absorvida por sistema de inteligência artificial, né, que está sendo conhecido como aplicativos. Então, o que está acontecendo no mercado de trabalho, principalmente no mundo corporativo e empresarial? Né? As organizações estão começando a olhar com mais profundidade o comportamento do que o conhecimento técnico. Vou dar um exemplo. Algumas organizações, já entre 2 candidatos que têm o mesmo nível, estão empatados, se ela tiver, eu digo as organizações modernas, né, as organizações que já estão nos parâmetros do século XXI, entre escolher um que tem mais experiência, que estaria circunscrevendo ali os conhecimentos técnicos, e o que sabe aprender, ela vai escolher o que sabe aprender. Por quê? Porque ela sabe a organização que o conhecimento técnico está disponível. E a nossa qualidade agora é exatamente ter a capacidade de aprender o que está disponível. Isso é comportamento. Então, a minha dica, finalizando, é que se o comportamento é o que vai ser a base, né, do mercado de trabalho, e eu diria para vocês que eu acho que é uma tendência irreversível, na minha opinião, os jovens hoje que querem buscar uma profissão, seja ela no ensino superior ou no ensino não superior, no ensino básico, eles têm que buscar algo que eles gostem de fazer, né? Gostar do que faz. Ter absoluta certeza que ele vai escolher algo que tem a ver com o seu talento, que o comportamento dele vai ser um comportamento que vai dar a ele uma motivação, uma energia, que ele vai superar e que ele vai adquirir todos os conhecimentos necessários. Eu, inclusive, defendo que as universidades
E aí nós já estamos um pouco atrasados. As universidades mais avançadas no mundo, Harvard, Stanford, dentre outras, a questão da disciplina, que você vai lá para a aula, para aprender, eles já estão disponibilizando na internet e você estuda de graça. Né? Porque eles já perceberam que o caminho vai ser outro. O caminho vai ser a nossa diferença. Vou falar uma coisa ousada para quem tiver meus erros. O cargo tende a acabar. Cargo que a gente conhece. Né? Que você entra numa empresa, né? Fazer meu plano de carreira, vou entrar, você é analista, vou me formar em administração, você é analista júnior, sênior, pleno, tal, vou levar 20 anos para virar diretor. Não vai ser mais por aí. Né? Na realidade, plano de carreira está sendo substituído por plano de oportunidade. E plano de oportunidade, o que vai valer? Não é mais o que o cargo paga, né? O valor do cargo. O analista júnior no mercado ganha X. Não, é o fulano de tal que vai entrar na empresa fazendo um trabalho que vai dizer o quanto ele vai ganhar. O que ele pode oferecer. E né? o que ele pode oferecer. E essa é a dica que eu dou. Ele tem que se autoconhecer, buscar o autoconhecimento, sair da linha do modismo, sair da linha de, estou fazendo isso porque todo mundo está fazendo, ou porque é mais fácil. Não, eu acho que ele tem que se autoconhecer muito. Não, é isso, eu gosto disso, e correr atrás. E aí ele pode adquirir sucesso tanto com uma educação de nível médio como de nível superior. Né? Isso não é necessário. O importante é ele se conhecer muito. A escolha de cada um, né? A escolha de cada um. Tá? Então, essa dica eu fico tranquilo de dar. Paulo, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, tudo de bom. E para você que nos acompanhou, há uma série de entrevistas com outros representantes de instituições de ensino superior do estado do Rio de Janeiro aqui no nosso canal. Você também pode conferir, se quiser, na CRA RJ Play ou na rádio ADM RJ. Aproveite estas dicas. Até a próxima.